Boa noite. Não é comentário, né? Mas a vinheta serve. Boa noite, Boa Sara. Boa noite. noite, deputado Emílio de Souza, Florestan. Boa noite, quem está conosco também. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez, Emílio. Olha, boa noite, Florestan, boa noite, Luiz Costa, Pinto, nosso Lula, e boa noite a Sara também, todos que estão nos acompanhando, né? Prazer é sempre meu. Muito bem. Posso começar, então? Eu queria saber, Emílio, porque está claro que o projeto da extrema-direita que governou o país nos últimos 4 anos se transferiu para São Paulo. Ah, é, as privatizações que estão sendo tocadas, né, a toque de caixa, não é um bom sinal para São Paulo e para o país, porque São Paulo tem uma importância na economia do Brasil. Eu pergunto a você, quais as possibilidades da mobilização que está sendo feita hoje pelos trabalhadores e por parte da população, de conseguir brecar a sandice de privatizar o saneamento básico de São Paulo e as linhas do metrô, né? Linhas que já foram privatizadas nos governos anteriores e que estão todas dando problemas. Tanto que o Ministério Público chegou a pedir para o Tarcísio cancelar esses contratos por problemas nessas linhas. Problemas até de trem que sai dos trilhos, de trem que para de repente, colocando em risco o passageiro e a população que está indo e voltando para sua casa distante, sofrendo com o transporte coletivo ruim e privatizado do país, e especificamente São Paulo. Olha, Florestan, você sabe que nós criamos na Assembleia a Frente Parlamentar contra a Privatização da Sabesp, que eu sou coordenador, porque foi eu que propus a frente, então eu coordeno ela tem a participação de vários parlamentares, de mais de 7 partidos, e ela vem fazendo um trabalho, tanto dentro da Alesp, de pesquisa, da situação toda, de denúncia da situação, quanto também junto com entidades do movimento sindical, social, tal, de mobilização da sociedade. Ainda ontem eu tive na Câmara Municipal de Santos, foi um debate muito rico. Eu já tive em Franca, né, outros companheiros estiveram em Botucatu, tive em Guaratinguetá, tive em muitas cidades, aqui na Grande São Paulo, né, mobilizações o tempo todo, Osasco, Itapevi, Jandira, todo mundo na capital, várias. Então, há uma mobilização em torno dessa questão. Por quê? Porque a privatização da Sabesp vai contra qualquer lógica que se coloque em termos de gestão pública. Primeiro, toda vez que vai se privatizar uma empresa no Brasil, você sabe qual é a desculpa que eles usam, né? Que a empresa é ineficiente ou que não dá lucro, não é isso? Basicamente é isso que fazem. No caso da Sabesp, essa desculpa não cola, porque a Sabesp é sabidamente uma empresa extremamente lucrativa, né? O Estado não põe um centavo na Sabesp há mais de 30 anos, e ao contrário, só no ano passado, o Estado recebeu mais de 450 milhões de dividendos da Sabesp pela sua participação acionária. Então, é uma coisa sem lógica nenhuma. Eficiência não há nem o que dizer. Você sabe que dos 375 municípios que são atendidos pela Sabesp no estado de São Paulo, 310 já tem o chamado, o que nós chamamos de realização plena do saneamento, entendeu? A universalização, quer dizer, já tem 100% de água tratada e 100% de água de esgoto tratado. Então não há o que se falar em falta de eficiência. Inclusive, a Sabesp, ela, em governos do próprio PSDB, né, no governo Serra, ela fez um programa de participar da privatização de outras empresas de saneamento como compradora, não é isso? Exatamente. E iria fazer uma cogestão como gestora de empresas de saneamento de outros estados, inclusive. Sim. Não é isso? É exatamente isso. Ela teve autorização para agir
para trabalhar fora dos limites do estado de São Paulo. E aqui no estado, Luiz, várias cidades que tinham uma empresa própria de saneamento, autarquias, e que resolveram vender essas empresas, a Sabesp comprou. A última, o ano passado, foi a cidade de Olímpia. Vendeu, a Sabesp comprou, porque ela realmente ela detém uma tecnologia impressionante. E os números dela, vamos dizer assim, falam por si. Ela é a terceira maior empresa, é a maior empresa de saneamento da América Latina, é a terceira maior do mundo, né? Ela atende dos 44 milhões de paulistas, aproximadamente 30 milhões são atendidos por ela, né? Então, a Sabesp, ela, assim, todo o ataque que fez contra ela não funcionou, porque ela tem um corpo técnico de excelência, todo mundo sabe disso. Esse ano, 2023, ela está completando 50 anos de existência e São Paulo avançou muito no saneamento, né? Agora, você sabe que o Tarcísio ele está inventando uma história sobre essa questão. Ele criou uma coisa, quer dizer, como ele tem uma satisfação a dar para o mercado, ele prometeu isso para o mercado, então ele está dizendo que isso não está no programa de governo dele. Eu postei hoje, inclusive, que ele não está no programa de governo dele. Hoje eu tive... Não está no programa de governo dele porque ele não queria ser levado a debater isso durante a campanha. Ele não queria ser levado a aprofundar nesse tema. Exatamente. No programa não consta nada de privatização da Sabesp, zero. O que acontece é que durante a campanha, em algum debate, ele falou sobre esse assunto, pegou muito mal na campanha, ele recuou, falou, não, então vamos só estudar, vamos ver o que vai acontecer. O estudo dele é a coisa mais patética do mundo, né? Ele contratou o chamado IFC, que é um braço do Banco Mundial, exatamente para cuidar de privatizações do mundo inteiro. O IFC, na sua história, todos os lugares onde ele foi contratado para estudar a viabilidade de privatização, ele nunca teve um concluindo pela não privatização. Entendeu? Ele foi ali só para dar um ar de, olha, houve um estudo. Para dar aquela chancela, para embalar o produto, né, e colocar na prateleira. Agora, é um estudo pobre, contratado. Você sabe. Aliás, sem licitação, né? Sem licitação. Sem licitação. Dizendo que ele tem muita experiência. Ele tem experiência não em verificar, ele tem experiência em privatizar. Mas, né? Emílio, na hora que o Tarcísio coloca esse tema, na hora que o Tarcísio e o Ricardo Nunes se unem para decretar o ponto facultativo, né? Chama a atenção para a greve em vez de negociar e de sentar na mesa de negociação, porque esse é o processo democrático. Ele, como governante, ele pode ter essa proposta, mas ele tem que colocar na mesa. Não foi isso que foi feito. Ele criou um clima de alarmismo no estado de São Paulo, mas, sobretudo, na grande São Paulo, na capital e na região metropolitana. Você acha que isso... E criou-se um clima na mídia corporativa, na mídia tradicional, um clima também de guerra contra os grevistas estão contra a sociedade, né? E o Tarcísio tem que ser defendido na sua proposta. Mas isso foi um erro político dele, porque aí ele está sendo derrotado no dia de hoje, ou isso é parte de uma estratégia de criar uma crise maior e ele vir endurecendo? Na sua opinião, o que é que está em curso hoje em São Paulo? Eu acho que o Tarcísio deu um tiro no pé. Sabe, porque o que ele tentou foi dizer o seguinte, olha, tá vendo? Qual era o discurso dele ontem e hoje? Olha, linhas privatizadas funcionam. Linhas não privatizadas não funcionaram. Ora, ele falou isso hoje, uma hora depois, a linha 9 da CPTM, a Esmeralda, deu falha técnica. E não foi por acaso, por coincidência, ela tem falha técnica toda semana, mais de uma vez por semana. Os trens param entre as estações, as pessoas têm que descer da composição e fazer o trajeto a pé. E veja você que, às vezes, já teve caso, inclusive, de trem bater na plataforma lá em Júlio de Prestes, né?
Então, isso não está acontecendo hoje, isso está acontecendo há mais de um ano, desde que a Via Mobilidade assumiu as linhas 8 e 9 da CPTM. E a CPTM, fui prefeito de Osasco, você sabe, é uma cidade servida por trem. Nós nunca tivemos problemas de funcionamento diário com a CPTM. Você tinha problemas nas estações, foram melhorando. Agora, então, ele inventou uma coisa, ele tentou jogar a população contra os grevistas. Evidente, não é a primeira vez que São Paulo enfrenta a greve de metrô. São Paulo já teve greve de metrô várias, quase todos os anos tem. Gera incômodo, mas as pessoas também entendem, viu? As pessoas entendem. Hoje eu vi entrevista de uma mulher, inclusive, falando isso, falando, a culpa não é dos grevistas, a culpa é do Estado que não dialoga, não conversa, não sabe resolver problemas, quer vender um patrimônio público que não tem por que vender. E agora, junto com a Sabesp, ele coloca a CPTM e coloca o metrô. Quer dizer, ele está se comportando muito mais como um caixeiro viajante do que como governador de São Paulo. Ele só pensa em vender, sabe? E vender coisa que não precisa. Sabe? Parece até... Me lembrou o Dória. Você sabe que o Dória resolveu privatizar tanta coisa em São Paulo, na época dele, que nem o que ele queria ele conseguiu. Por exemplo, ele pediu autorização da Assembleia, no ano passado, para privatizar a CDHU. E a maioria da Assembleia concordou. Veja bem, Luiz, que depois ele concluiu que não dava para privatizar a CDHU. Quer dizer, ele nem tem estudo nenhum. É uma coisa seguinte, eu preciso agradar o mercado, eu preciso mostrar que eu sou a favor da iniciativa privada, sabe? Então, ou isso, se não for então, outra, né? Ou se não for coisa outra, porque depois daquele tablet, né, que ele empurrou para os alunos aqui do ensino público, né, aquele vexame, porque se descobriu depois que o secretário de tablet do secretário dele. Da empresa que o secretário era dono, né? Aquilo foi um escândalo. Agora ele vem com essa ideia de privatizar uma empresa que, para São Paulo, tem o mesmo sentido que a Petrobras para o Brasil. Exatamente. Né? Então, assim, está completando hoje... Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que o Tarcísio, ele é um governador do improviso. A impressão que eu tenho é o seguinte, ele não tem um programa de governo na cabeça e ele quer mostrar para o mercado que ele é um sujeito confiável, então ele começa com tudo. Tanto é que ele vai... O que tem acontecido com o Tarcísio? Ele toma uma decisão sem pensar, sem analisar, sem avaliar consequências, e depois ele tem que recuar dessa decisão. Veja você que ele tomou a decisão de que não receberia mais livros didáticos do MEC, né? A reação foi enorme. O que ele fez? Recuou. Depois tomou outra decisão, que não ia ter mais livros didáticos, que os livros seriam apenas nos computadores. E evidentemente, né, os computadores seriam comprados, começaram a ser comprados da empresa do atual secretário de Educação do Estado. Quer dizer, negócio. Sem falar aí veio na a pressão do conteúdo. O que ele fez? A ruindade do conteúdo. Né? Depois teve o negócio da vacinação. Sem contar naquela questão do conteúdo, né? Quer dizer, que falou que tinha praia na cidade de São Paulo, né? Que é uma coisa medonha, sabe? Depois ele aí ele vetou aquela questão de vacinação contra o HPV, nas escolas, que é uma coisa que é um negacionismo impressionante. Todo mundo sabe da importância da vacina contra o HPV. O que ele fez? Ele brecou, vetou, aí veio a reação, o que ele faz? Recua, aí autorizou. Então, ele vai e volta exatamente porque ele não sabe por onde ir. Ele nomeou o cunhado dele assessor, depois ele descobriu que não podia nomear. O que ele fez? Recuou. Porque veio denúncia na imprensa, no Ministério Público. Então, veja só, ele recua disso tudo. E você quer saber a minha opinião? Ele vai ter que recuar da privatização da Sabesp, tão absurda que ela é. E não é um problema de disputa do PT com o bolsonarismo, não se trata disso. O que se trata é o seguinte, os próprios prefeitos que governam essas 375 cidades, muitos deles estão com muita dúvida, vereadores também.
Porque eles falam, mas por que eu vou privatizar se a Sabesp que eu tenho aqui presta um bom serviço para mim? Por que eu vou jogar na mão de privado? Outra coisa que ele criou, que ele inventou, essa história de que vai diminuir a tarifa. Ele usa dois argumentos para justificar a privatização da Sabesp. Primeiro, diminuição da tarifa. Bom, se vocês conhecerem, vocês ou algum telespectador, vocês me avisem. Algum lugar do mundo que um serviço foi privatizado e diminuiu o valor da tarifa. Porque o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu na cidade de Itu, o que aconteceu em Manaus, o que aconteceu em tudo quanto é cidade que privatizou o serviço de água e esgoto, é exatamente o contrário. Ele aumentou, né? Então, você vê, a tarifa mínima aqui em São Paulo, que é na casa de R$ 22, no Rio de Janeiro é mais de 70. Sabe? Então, é o contrário. Ele está querendo contar uma história, inventar uma história. Aí apertaram, o que ele disse? Falou, não, eu vou usar o dinheiro que a gente ganhar da privatização para, como é que fala, bancar um subsídio para a tarifa. Bom, então, ele está pensando numa situação temporária. Quer dizer, São Paulo, que hoje não bota dinheiro nenhum na Sabesp, arrecada dele, ele quer que o Estado passe a botar dinheiro na Sabesp. Quer dizer, tudo para quê? Para agradar o mercado, né? Outro argumento que ele usa muito é que ele anteciparia em 4 anos a universalização do atendimento de água e esgoto no Estado. Veja bem, e como eu disse aqui no começo, dos 375 municípios que a Sabesp atende, 310 já são universalizados. E a Sabesp pública tem todas as condições, aliás, ela já assumiu que ela tem condições de fazer esse atendimento, de universalizar o serviço até 2029, sem problema algum, não precisa privatizar para isso. Inclusive porque agora tem o PAC, o presidente Lula recriou o PAC, o investimento em saneamento é imenso. Quer dizer, não há por que fazer isso. É alguma promessa que ele fez para o mercado, com algum interesse econômico evidente, sabe, que nós vamos ter que lutar para barrar. Bom, foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu espero que os deputados estaduais e também a Câmara Municipal se posicionem a respeito disso, porque parte da Sabesp pertence à cidade de São Paulo. Acho que 40% aqui da cidade, desse serviço, é da prefeitura. E, então, eu espero, Emílio, não sei se você, para encerrar, pode dizer qual o papel e o trâmite que vai ter aí na Assembleia Legislativa e se você acha que ele pode ser barrado pelos parlamentos do município e do Estado. É o que a gente espera, né? Na nossa opinião, a Constituição do Estado de São Paulo, ela prevê que o serviço de saneamento é público. Portanto, para alterar isso, para autorizar a privatização, ele precisaria aprovar uma PEC na Assembleia, com o quórum de 57 deputados dos 94. É muito difícil atingir isso, né? Claro que com o poder do dinheiro, da máquina, né, do convencimento que ele pode fazer, pode conseguir. Agora, há muita mobilização no Estado, estão sendo criados comitês em vários lugares, frentes parlamentares nas câmaras municipais, e está sendo, evidentemente, judicializado também essa questão, porque ele entrou num território que ele não poderia, né? Ele, por exemplo, ele editou um decreto. Você sabe que o poder concedente, em termos de saneamento, ele é do município. Quer dizer, a Sabesp, para operar no município, ela tem que ter autorização daquele município, não é ela que chega lá. Então, se o município falar, não quero mais a Sabesp, eu vou entregar para uma outra empresa, ou eu vou criar uma empresa própria, ele pode fazer isso. Não tem, né? Não tem nada que impeça isso. Então, a Sabesp, o poder do concedente é do município. O que o Tarcísio fez? O Tarcísio editou um decreto, né, mudando isso. Quer dizer, isso é previsto na Constituição Federal. Ele acha que com um decreto ele pode mudar a Constituição Federal. É evidente que isso nós estamos judicializando, vamos fazer isso e vamos travar uma luta no campo jurídico, no campo político, no campo de mobilização para impedir a venda desse patrimônio tão importante para São Paulo.
Não, então, só para encerrar aqui, aí vocês têm que impedir também que ele continue usando o Palácio, né, do Morumbi como um Airbnb do Bolsonaro, né? Porque ele também, nesse aspecto, ele privatizou, né, para o Bolsonaro. Essa foi boa. Se fosse só isso, entendeu, Luiz? O problema é o seguinte, é trazer o estilo Bolsonaro para São Paulo. Quer dizer, Exatamente. ele começa a duvidar da vacinação, nega a vacina para os adolescentes do HPV, ele começa, sabe, a criar de todo tipo de dificuldade. Quer dizer, o problema maior é esse, entendeu? Então, nós estamos diante de um governador que São Paulo não conhecia, não conhece, e que agora está vendo como age. Exatamente igual ao Bolsonaro, que levou o país a um desastre. Exatamente. Tá Emílio, ótimo. um prazer tê-lo Valeu. conosco aqui mais uma vez. E vamos Disponha voltar. de mim, Florestan, Luiz, Sara, todos vocês. Um abraço aí com a Tuxi, todo mundo também é do 247. Foi um grande prazer. Obrigado. Obrigadão. Tá. Tchau, tchau. Bom, eu não vou nem me despedir de vocês, que já tem outra entrevista aqui, mas antes eu queria ler um superchat que mandaram ontem para o Lula, viu, Lula? Mandaram um superchat ontem para você, muito atencioso. Cadê? Tá aqui. Neide Albuquerque. Hoje